esportems.com.br. Fernando Blanc. Uma ótima noite para você, Thiago, os amigos ligados na Rádio Esporte MS e na RWR, e de tudo um pouco nesta quinta-feira, a quinta-feira tumultuada nos ares da política do Planalto. Em Brasília, hoje é 16 de abril, dia importantíssimo para a saúde do Brasil, né, Thiago? Na tarde de hoje, Bolsonaro demitiu o Luiz Henrique Mandetta, o ex-ministro da Saúde agora, que vinha fazendo um bom trabalho no combate à pandemia do Covid-19, indo contra o Congresso Nacional, indo contra membros do STF, contra governadores e prefeitos. Ele demite Luiz Henrique Mandetta. É bom, Thiago, para quem não conhece, situar quem é o Luiz Henrique Mandetta. Ele é médico, foi capitão do Exército também, médico do Exército, e ele foi médico aqui em Campo Grande, foi secretário municipal de esporte, foi secretário municipal de saúde no mandato do governo Nelson Trade Filho, e teve aquele problema com o Giza, né? Depois ele foi eleito deputado federal por 2 vezes. Ele era o deputado federal, Thiago Lopes de Faria, do baixo clero, mas sempre votando tecnicamente como médico. Ele que é um direitista, né? Ele realmente tem uma visão de direita, o conservador. Ele é contra o aborto, por exemplo, só que quando ele votava como questão médica, e não somente uma questão ideológica ou moral. Ele foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro a ser ministro. Não era vaga do DEM no ministério, foi uma escolha pessoal do presidente Bolsonaro para o Mandetta ser ministro da Saúde. E então ele vinha com atuação discreta, Thiago, antes do Covid-19. Ele vinha com atuação tão discreta que já tinha rumores de ele ser demitido do Ministério da Saúde por não ter um bom desempenho. Só que com o Covid-19, com a pandemia, aí o ministro Mandetta teve que colocar as mãos à obras e regaçar a manga, né, Thiago? E mostrar realmente como que se deve, tecnicamente, o ministro técnico, como o Bolsonaro disse que só teria técnico no seu ministério, agir. É. E pelo incrível que pareça, Thiago, o ministro Mandetta, ele fala português, se comunica e se expressa bem. E ele, com esse sucesso que ele fez, imediato, é por ele se expressar bem, por ele falar o português, por ele ser sincero, explicar bem para a sociedade. Olha, tá assim. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, mas está acontecendo tudo aquilo que a gente já vinha planejando, já vinha estudando antes que ela chegasse aqui. Tá ruim, vai piorar, mas também vai melhorar se a gente tomar essas atitudes. Vai ser difícil, mas a gente tem que atuar desta maneira. Ele foi didático em suas explicações, que um linguajar que a população o entendia. E aí ele se tornou respeitado pela classe política, pela classe jurídica, pela comunidade científica, isso que é bom ressaltar, e pela população. Mesmo com 76% de aprovação, com Luiz Henrique Mandetta frente às suas ações à população, Bolsonaro manda ele embora. E por que ele manda ele embora? Porque o Bolsonaro, ele é um ignorante, Thiago Lopes de Faria. Ele não estudou, ele não foi para academia, ele é um subordinado no Exército, e ele é um cara que não obedece regras, ele tem dificuldades de obedecer ordens. Ele não se deu bem no Exército e foi colocado na reserva e foi até quase expulso do Exército por desacato, por descumprir ordens, por não concordar com seus superiores. E ele saiu como capitão porque ele não quis estudar, Thiago. Você sabe muito bem, Thiago, que você veio de uma escola militar, que para conseguir seguir carreira militar, você tem que
estudar para você galgar alguns degraus dentro da carreira militar. Para você chegar até um general, até um brigadeiro, até um tenente, você tem que estudar. E ele não preferiu estudar. E ele se gaba da sua ignorância. E ele vai no achismo. Mas tem um detalhe, ele não pode aparecer mais que ninguém. Quem era o queridinho da imprensa, quem era o mito quando começou o governo Bolsonaro? Era o ministro Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça. Era o Bambambam, Bam Bam, estava se destacando. O que o Bolsonaro fez? Ele queimou o ministro Sérgio Moro porque ele não pode aparecer. Quem tem que ser estrela é o presidente Bolsonaro. Ele é de direita, uma direita que perdeu a linha, que perdeu o bonde. A culpa do Bolsonaro ser eleito é da própria direita, que não criou uma opção para a população. Então, essa direita arcaica, autocrática, ignorante, que fez o contexto da demissão do Mandetta. É o livro contra a ignorância. Quem tem a caneta é a ignorância. Quem tem a caneta não é o livro. Então, joga o livro fora, fica com a caneta. E aí ele traz Nelson Teich, melhor dizendo, um oncologista do Rio de Janeiro, que defendeu, antes de assumir a sua pasta agora no lugar de Mandetta, defendeu o isolamento social. Mas daqui a pouco eu volto a falar desse ministro que agora está no lugar do Luiz Henrique Mandetta. Tá bom, Thiago? Daqui a pouco eu volto aqui de tudo um pouco. Fernando Blanc. Thiago, volto aqui, agora, nesse dia tumultuado aí na política e também na saúde. Agora eu venho falar sobre o que pode acontecer com a demissão do Mandetta, a pressão, na verdade, sobre o presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro demitiu o Mandetta com o ex-ministro tendo 76% de aprovação da população brasileira. Tiago, já começa a ter pressão no Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara. Os deputados e senadores não gostaram nem um pouco da demissão do Mandetta. Também o STF não gostou, lamentou muito o Gilmar Mendes e também o Marco Aurélio Mello. A questão é que o Planalto vai precisar do Congresso, e o Congresso pode dificultar as coisas para Bolsonaro, já estão difíceis. E o senador Nelson Trade Filho, primo de Luiz Henrique Mandetta, vai pedir explicações a Jair Bolsonaro por que o Planalto fez um dossiê da vida do Luiz Carlos Mandetta para denegrir a imagem do Mandetta. E o senador foi mais longe. Se ele não dar explicações, vai convocar o ministro Braga Neto, o ministro militar, para dar explicações. Nelsinho Trade afirma que é direito do presidente da República levantar informações de quem trabalha em seu governo, mas não tem o direito de usá-lo, isso contra o seu adversário, que o Mandetta agora é um adversário político do Jair Bolsonaro. Nelson Teich, que é o novo ministro, ele trabalha com oncologia, Ele é do Rio de Janeiro. Antes de assumir o ministério, era a favor do isolamento social. Agora ele disse no discurso que não vai tomar medidas bruscas, que vai estudar caso a caso, identificar o que está acontecendo para depois ver qual a melhor medida de isolamento social, que já mudou o tom, Tiago? Ele era a favor antes de subir a pasta. Vamos ver o que vai ser. O que me provoca, Tiago, o que me deixa incomodado é o seguinte: será que o Mandetta vai ser ombrio suficiente para ajudar na transição e deixar a sua equipe até a equipe do novo ministro Nelson Teich ter todas as informações que tem o ministro, que tem a equipe do ministro Mandetta, do ex-ministro Mandetta? Porque a equipe toda do ministro Mandetta vai com ele. Vai ficar alguns técnicos que também
eu acho que o Mandetta não vai ser insano o suficiente para não deixar ninguém, para deixar o ministério nas escuras. O que tem de pressão sobre o presidente é que perdemos tempo, Thiago. Perdemos tempo, perdemos dias, vamos perder semanas contra o combate do Covid-19. E a ignorância desse homem é monstro, Thiago. Porque ele não acredita na ciência, ele não acredita no que falam para ele. Mas, como ele não quis estudar, e o povo brasileiro quis o ignorante lá no Planalto, nós estamos merecendo o presidente que nós temos. Cada povo tem o presidente que merece. E nós merecemos o Jair Bolsonaro como presidente. Tá certo, Thiago? Daqui a pouco eu volto para falar sobre o quadro político eleitoral de 2022. Lembra que temos uma eleição este ano, acho que provavelmente não vai ter, mas esse quadro vai lá para 2022. Vamos ver as possibilidades. Daqui a pouco eu volto, tá bom, Thiago? Fernando Blanc. Então, Thiago, volto aqui no De Tudo Um Pouco agora para falar sobre o que o Marquinhos Trade definiu, né, para o combate da Covid-19. Ele decidiu que tanto ele como o secretariado e os cargos de comissão terão redução de 30% do salário dos seus funcionários, comissionados, secretários e dele. É uma atitude racional e lógica, Thiago, em tempos de crise, porque a prefeitura arrecada menos, tem menos ISS para poder arrecadar, está dando isenção, por exemplo, aqui na Águas Gariroba, isenção no corte de água, deixando, adiando o pagamento de água, tudo isso, né, Thiago? E com isso, ele raciona um pouco a verba para poder aí até conseguir pagar a sua folha salarial dos todos os seus funcionários públicos. Eu acho que isso é uma forma racional. O governo do estado também, de Mato Grosso do Sul, fez as medidas, por exemplo, já cancelou diárias, já cancelou para quem trabalha em casa, que trabalha home office, o vale transporte, verba adicional, no adicional noturno, licença prêmio, já cancelou tudo isso. Vai suspender alguns contratos e que tem o Estado, menos a Saúde e a Secretaria de Justiça vão sofrer esses cortes. Por enquanto, o salário do servidor do Estado está preservado. Se estuda, por exemplo, talvez não ter o 13º do Estado. O Estado pode atrasar salários. Isso tudo pode acontecer se o ajuste fiscal, se a ajuda fiscal não vir logo do Planalto. Tanto o prefeito Marcos Trade precisa dessa ajuda que foi aprovada em primeiro turno pela Câmara e pelo Senado. Falta agora o segundo turno para aprovar. E tem uma queda de braço com o Planalto, porque o Planalto, o ministro Guedes da Economia não quer o valor que foi aprovado e quer menos, mas o que os governadores e prefeitos precisam é aquilo que foi aprovado, né? Então, eu acho que o Marquinhos acerta fazer essas medidas, como o Reinaldo Azambuja também acerta, para preservar, Thiago, o salário do funcionário público, né? Que pode, se essa pandemia esticar mais e a arrecadação do Estado caiu, por exemplo. Então, o repasse que o Estado faz à prefeitura, ordinariamente, vai ser menor. Ou até não houve repasse, porque a arrecadação também do Estado caiu. Entendeu? Por exemplo, IPVA está suspenso. Quem está atrasado não precisa pagar IPVA. IPVA suspenso. IPVA é a segunda fonte de renda do Estado. 50% é do Estado e 50% é dos municípios. E daí que está. Então, tudo está aí em espera de compasso. Eu acho que é uma medida racional. Tá certo, Thiago? Daqui a pouco eu volto com mais opiniões aqui. Estamos a trabalhar, hein? Faz tempo que eu não fazia jornalismo político, hein, Thiago? Editoria política faz tempo que eu não fazia. Você me fez fazer. Daqui a pouco eu volto. Fernando Blanc. Bom, Thiago, estou de volta aqui na minha última participação de hoje, aqui no Tudo Um Pouco. E vamos falar um pouquinho ainda do Mandetta,
e posicionar o Mandetta no cenário político a partir de hoje. Mas antes eu quero revisitar o que eu disse na minha primeira participação. Quem é o Mandetta? Além de médico, que eu já falei, além de secretário de saúde de Campo Grande, que ele foi, e ele foi por 2 vezes deputado federal do Baixo Clero, sempre contido, sempre quieto, sempre calado, não tinha certa influência no Congresso Nacional. Ele é de uma visão conservadora, de direita e conservadora, votava lá no Senado questões sempre com um olhar técnico e médico na questão do aborto. Ele é contra o aborto, muito mais por uma questão moral. Além da questão moral e religiosa, ele teve a questão técnica e se botou com um olhar técnico e médico. E ele foi para o ministério do Bolsonaro, a convite do Bolsonaro, que não foi indicado pelo DEM, né? E ele era um ministro de fraco desempenho. Lembrando que ele foi um privatista, né? O Mandetta, ele foi um privatista, votou contra o deputado federal, contra o limite de gasto para a saúde, sempre foi a favor de privatizar a saúde, e agora, como ministro, vestiu o jaleco do SUS e viu como que o Estado tem que cuidar da saúde e tem que investir na saúde pública, né, Tiago? Não é assim você privatizar a saúde. Então ele não é todo esse santo que falam por aí. Ele tem seus pecados. Mas agora, Tiago, ele cresceu enormemente com a sua atuação como ministro. Há gente que diga que aquela entrevista dada ao Fantástico, lá no gabinete do Caiado, em Goiânia, já foi de caso pensado, uma pura estratégia, já que ele seria demitido mais cedo ou mais tarde, e aquela entrevista foi para causar a sua própria demissão. Isso também está bem já entendido. E ele sai do cargo, Thiago, em alta. Agora, nós temos uma eleição em 22. A gente não sabe como vai chegar, tudo agora ficou imprevisível, porque até então a gente não via adversário para o senhor Jair Bolsonaro. O Mandetta realmente alçou ares muito grandes com a atuação no Ministério da Saúde. Com a aprovação em alta população, vai depender agora, Tiago, como que o ministro Nelson Teixeira, o novo ministro da Saúde, irá comandar essa pasta. Será que ele vai ser competente o suficiente para que o povo esqueça o ex-ministro Mandetta e ele se dá bem com as suas ações para o combate do Covid-19 e ele ganha um ar de notoriedade, o Nelson Teixeira? E será que se ele ganhar um ar de notoriedade, o Jair Bolsonaro não vai se incomodar de novo? Vai queimar? Mas vamos supor que tudo aquilo que o Mandetta protocolou, falou, explicou, expôs aconteça. E se não tiver isolamento social, se tiver uma política de isolamento social, a pandemia vai aumentar e haverá muitas mortes. Lembrando, Tiago, que o número de mortes é subestimado. Tem mortes que estão ainda sendo investigadas se forem mortes por coronavírus. Vamos supor que o Mandetta, agora fora dos holofotes, vai se comportar como? Como que ele vai agir politicamente? Ele vai assumir, por exemplo, um cargo no governo do Caiado em Goiás? Ou vai assumir um cargo no governo paulista, lá do Dória? A gente não sabe. Tudo vai depender nesses últimos 2 anos, até 22. Como que ele vai agir politicamente? Como que ele vai caminhar? Como que ele vai proceder-se? Será que ele vai continuar indo nas TVs? Agora é um prato cheio. Agora ele vai ser chamado toda hora na Globo News, na Band News, na Record News,
vai ser chamado na Globo, na Record, no SBT, na Bandeirantes, na CNT, na RTV. RTV não é TV, mas tudo bem. Ele vai ser chamado, ele vai ter uma exposição muito grande, se ele quiser. Ele tem uma exposição muito grande, no Roda Viva, ele vai ser chamado para o Roda Viva, da TV Cultura, então ele vai ter uma exposição muito grande até 2022. Será que ele vai fazer bom proveito disso? Será que ele chega com essa moral, com essa carga até 2022? Dependendo do trabalho do atual ministro, talvez sim, talvez não. Ou dependendo do bom trabalho do ministro Nelson Teixe, também ele pode chegar com a moral lá em cima. Hoje, se as eleições fossem hoje, ele seria o candidato presidenciável, aí, obviamente, para derrotar Bolsonaro. Aqui Bolsonaro está em baixa. Lembrando que Bolsonaro, só 23% da população aprova, melhor dizendo, a sua ação como presidente ao combate do coronavírus. Mas essa mesma pesquisa aponta que a população não quer a saída de Bolsonaro. Mas até lá tem muita coisa. Tudo vai depender, Thiago, do quadro político, como a gente vai sair dessa pandemia, de que forma a gente vai sair dessa pandemia e de que forma se o Jair Bolsonaro chega até o fim do mandato, porque até o ministro Gilmar Mendes disse que é caso de cassação, o caso o Jair Bolsonaro tome alguma ação contra o combate, ou que venha desproteger a população contra o Covid-19, ou se por falta de ação também. E outra coisa, segundo o Gilmar Mendes, o ministro, já há fatos, elementos suficientes para pedir o impedimento do Jair Bolsonaro. A gente não sabe o que vai acontecer, mas tudo vai depender, Thiago, do quadro que o Mandetta vai fazer da vida dele agora para frente. Se ele vai continuar ajudando o combate. Por exemplo, se eu sou Mandetta, eu vou continuar fazendo campanha com combate, indo para a TV, explicando, falando como deve ser, como deve agir. Agora ele pode dar consultoria aos estados, aos municípios, ele pode falar aos estados e municípios como deve fazer, pode ajudar, ele tem uma equipe a seu favor. Então, tudo isso está na mesa. Se ele vai aproveitar bem ou não, só saberemos lá em 2022, que a gente não sabe como vai chegar lá por causa dessa pandemia, né? Daí, e quem sabe, se não fosse a pandemia, o Jair Bolsonaro estava navegando em águas brandas. Agora, essa crise, Thiago, foi provocada por próprio governo. O próprio Jair Bolsonaro que está fazendo essa crise, que criou essa crise. Não foi o Mandetta, não foi nenhum ministro. Foi o próprio Bolsonaro, não foi o Congresso, não foi o Senado, não foi a Câmara, não foi o STF, não foi os ministros que cercam o Jair Bolsonaro, foi o Jair Bolsonaro e o gabinete do ódio, que são os filhos dele e aqueles asseclas que ficam do lado dele. O Bolsonaro, ele é a pior face da direita disposta, déspota, melhor dizendo, é a pior face da direita déspota que nós temos. Ele é um ultra-direita, ele é um arcaico, um ignorante, que não serve para ser presidente nem de rua, nem presidente de Grêmio estudantil ele serve para ser. Tá certo, Thiago? Um grande abraço a você, os amigos de Tudo Um Pouco. A gente volta no sábado, música, futebol e cerveja. Thiago? Tô com saudades de ficar lá nessas mesas redondas, nos botecos da vida, mas a gente vai voltar a fazer, tá bom? E você, meu amigo, minha amiga, melhor remédio, hashtag fique em casa. É o melhor remédio, proteja você, proteja a sua família, proteja os seus amigos. Você ficando em casa, vai proteger você, sua família e seus amigos, que você gostam tanto. Fique em casa, saia o necessário. E olha, nós estamos no isolamento social, não estamos em quarentena, sempre se confunde. Quarentena é diferente. Isolamento social, você pode sair, ir ao mercado, ir à farmácia, ir à padaria, ir ao seu trabalho e voltar, dependendo do que seja o seu trabalho. A quarentena, você não põe a cabeça para fora da porta da sua casa. Então, para evitar a quarentena, fique em casa. Mato Grosso do Sul é o penúltimo estado. É o segundo pior estado em isolamento social.
Isso pode causar muitos problemas para a nossa saúde. Já temos 5 mortes no estado. 5 mortes, 2 em Baitaporã, 2 em Campo Grande e 1 em Três Lagoas. Passamos já de 115 casos. Hoje, 115, o boletim de hoje é 115 casos. 115 casos em Mato Grosso do Sul. E isso também é subnotificações. O Tiago, que trabalha na saúde, vai explicar o que é subnotificação para você. Porque nós temos muito mais casos que a gente não sabe. Né? Muito mais mortes, por exemplo, que a gente não sabe se foi do Covid ou não. A gente volta sábado, música, futebol e cerveja, que hoje mora no céu. Tá certo, Thiago? A gente vai por aí nos caminhos da notícia. esportems.com.br